Bom dia, pessoal. Vamos lá. Página 325, a gente falou. Atividade 4. Então, a gente está vendo aí algumas fórmulas, né? Densidade, densidade demográfica, outros mais. Então, vamos aplicar os conceitos aí, ó. Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba são 3 capitais lá do sul, né? Onde é bastante frio, diferente aqui do nosso estado, Mato Grosso. Com base nos dados da tabela, calcule a densidade demográfica de cada uma e indique qual capital tem maior população por quilômetro quadrado, tá? Então é o seguinte, vamos lá. Nós temos o seguinte, nós temos a fórmula da densidade demográfica e da distância e do tempo, mas aqui eu vou utilizar a distância e o tempo, tá? Então, D dividido para T, distância dividido para tempo. Então, por exemplo, ó, eu tenho desculpa, estou confundindo as bolas aqui. Eu vou usar a fórmula densidade demográfica, né, gente? Densidade demográfica, que é igual ao quê? Qual que é a fórmula da densidade demográfica? Fala aí para mim. O que eu tenho que dividir na densidade demográfica? Para mim descobrir a densidade demográfica, o que eu tenho que fazer? Fazer a divisão de qual dados? E aí? Nossa, prof, esqueci. Ah, Não sei, esqueci. Ele disse. densidade demográfica, ó, habitantes dividido pela área, tá? Então, ó, se é habitantes pela área, então a gente vai pegar, ó, densidade de Porto Alegre, primeiro, ó, é igual a 1.410.000 habitantes dividido por 497 quilômetros, que é a sua área. Logo, meu resultado vai ser 2.837 habitantes, tá? Densidade de Florianópolis. Ó, Floripa. Quantidade total, que é 42.240, ou 421.000, né? 240, dividido para 675. Ou seja, 624 habitantes. Aqui é menor, né? A quantidade de habitantes. E ainda a densidade de Curitiba. Curitiba, tá? Que tem 1.750.000 habitantes, dividido por 435 quilômetros de área, que é igual a 4.022 habitantes, tá? Então, essa é a minha número 4. Logo, qual que é a capital que tem a maior população por quilômetro quadrado, diante desses resultados aí? Qual que é a capital? Curitiba. Curitiba, exatamente. Isso aí, Curitiba, porque tem 4.022 habitantes por quilômetro quadrado. Então, Curitiba logo é a maior, tá? Beleza? Número 4, então, feitinho aí. Só densidade demográfica. Calculei, né? Número de habitantes dividido pela área, resultado e ponto. Posso apagar? Não, pode não. Pode.
Beleza. Vamos lá, então. Não, professor, não vai não. Não vai não. Ai, já foi. O que faltou aí? Eu ainda estava em Florianópolis. Meu Deus. Oh my God, Pietra. A outra tá parecendo muda ali falando. Até a sua mais lerda. Nossa, Porque onde... parecendo um falando. Hã? Eita, terminou? É só os números. Tão facilmente. Pronto, professor. Pronto. Aleluia. Nem eu fiz Vamos lá. isso. Número 5. Número 5. Um ônibus de viagem leva 2 horas para percorrer 90 quilômetros entre duas cidades. Qual a velocidade média durante o trajeto? Então, olha, é a velocidade média, tá? Ele quer saber a velocidade média, ok? Então, vamos lá. Qual que é a velocidade média? Como que eu vou saber? Nós faz divisão entre 90 por 2. Isso aí, distância e tempo, ó. 90 km dividido para 2 horas. Qual que vai ser o valor? 45. 45. Esse é meu resultado. 45 quilômetros por hora. Por hora. É a minha velocidade média. Pronto, Pietra? Pronto. Vamos lá. Número 6. Oxi, por que o professor saiu? Já você Nossa, tem quantos que a internet dele caiu? Sempre cai a internet dele. E a minha caiu esses dias atrás. Que bom, Eu vivo- você tá eu vivo- reclamando, mas Ele fica também. quietinho que ainda tá gravando, tá? Tá gravando! Ih, olha.
Boa noite, professor. Voltou? E aí? Calma E aí, aí? deixa eu voltar minha tela aqui que caiu, tá? Que net chato, já voltou, mano. Hum. Palhaçada, hein? Só colocar a janela aqui da minha tela. Professor, eu tenho uma pergunta pra te fazer. Professor? Alô? Bugou, né? Oi, tô aqui, Professor, pessoal. Fala aí. esses dias minha mãe tava vendo um vídeo a minha mãe trabalha, trabalha, ela estuda na Unifama. Sim. Tava mostrando, estavam falando do negócio de como fazer a prova virtual. Daí eu reconheci a voz do senhor, daí eu perguntei, Sou eu esse é o mesmo. professor Tiago? Daí ela pegou e falou assim, é um Tiago de não sei o que aqui. Daí eu peguei e falei, é ele mesmo. Uhum. Não é eu mesmo, eu que fiz o tutorial da prova lá. É a mesma prova que vocês vão fazer. Vai ter Nossa. prova online? Vai ter prova online, ué. Que bosta. Mesmo esquema. Qual que é a vantagem? Todas serão de pesquisas. Graças a Deus. Pois é, já ajuda, né? Porque vai ser online. Eu vou ter uma apostila do meu lado rapidinho. Ué. Vamos lá, número 6. Senão a gente não consegue andar. Em um passeio turístico, um grupo de ciclistas passa pelo quilômetro 20 de uma rodovia às 9 horas e chega ao quilômetro 83 da mesma rodovia às 12 horas para um descanso. Daí, letra A. Qual a distância percorrida pelo ciclista? Para mim saber a distância percorrida, gente, é fácil. Eu sei que no total ele percorreu 83 km, tá? Beleza? No total. Diante disso, o grupo de ciclistas passou pelo km 20 de uma rodovia às 9 horas e chegou ao km 83, essa mesma às 12 horas. Então, 83 menos 20, tá bom? Ou seja, 63 km foi a distância que eles andaram, tá? Então, eles andaram 63 quilômetros. Ok? Letra A. Letra B. Qual a velocidade média dos ciclistas no percurso? Para isso, eu vou calcular, usar a mesma fórmula que eu usei no exercício anterior. Distância dividido pelo tempo, tá? Sabendo que a distância foi 63 km, o tempo dele é o seguinte, ó. Ele estava na rodovia às 9 horas e às 12 horas ele parou para descansar. Então, eu vou ter que tirar 12 de 9. 12 menos 9 é igual a 3. 63 dividido para 3 é igual a 21 quilômetros por hora. Ou seja, a cada 1 hora eles andavam 21 km. 3 vezes 21 é igual a 63, nossa prova real. Professor. O meu dá 23. Tá? Ah, tá. É que eu coloquei 69 vezes 63. Não, O meu é 63. 63. Isso. Mas na vez de ter colocado embaixo 63, eu coloquei 69. Não coloquei. Não, 63. Eu sempre faço esse cálculo no lugar errado. Eu coloco. Deixa. Posso apagar, Petra? Pode. Número 7.
Número 7. Lucas ganhou de herança do pai um terreno no qual ele vai construir uma casa para morar. Quando Lucas recebeu esses documentos, notou que a planta do terreno não estava com as medidas reais, mas em escala. Sabendo que a escala da figura é de 1:500, ou seja, cada 1 centímetro corresponde a 500, calcule, ó. Letra A. Qual que é o comprimento e a largura do terreno? Sabendo que cada 1 centímetro vale 500, e eu tenho 20 centímetros e 12, fácil, né? 20 vezes 500 e 12 vezes 500. 20 vezes 500 é igual a 10 mil. E 12 vezes 500 é igual a 6 mil. Logo, a cada 100 centímetros eu tenho 1 metro. Então, 10 mil vai ser igual Professor, o que é isso aqui? 20 dividido para 500 dá o resultado de quê? Tá tudo rabiscado aí. 20 vezes 500 é 20 vezes 500. E 12 vezes 500. Esse aqui é o valor do comprimento, que é 20 vezes 500, porque para cada 1 centímetro equivale a 500. E 12 vezes 500, que para cada 1 centímetro vale 500. Ou seja, 10 mil centímetros e 6 mil centímetros. Daí ele quer saber o comprimento e a largura do terreno real. Então, o terreno vai ter 100 metros de comprimento e 60 metros de largura. Porque para cada 10 mil centímetros, dividido para 100 é igual a 100, e 6 mil dividido para 100 é igual a 60, ou seja, 100 metros e 60 metros. Professor, professor, Oi. terminei. Beleza. Ó, professor, o chat, a irmã dela tá falando, ela tá vendo foto de coreano. Não tá fazendo a aula. Quem? Amanda. Ah, tá. Será que é só eu? Amanda, manda. A menina tá no Instagram, professor. Não é seu, não. É tu também. Mentira, me Então, eu tô não. falando com a Meire agora, um negócio muito importante, assim, que a partir do outro bimestre, se a gente continuar assim, só vai ter nota quem assistir a aula ao vivo. Quem não tá assistindo vai reprovar. Simples assim. Porque daí fica melhor. Mas eu tô Como assim não assistindo. tá assistindo? Hã? Professor, que dia que vai ser as férias? É, eu também quero saber. Vai ter férias? Professor? Falaram que não ia Oi. ter. Que dia Vai que vai ter ter as férias. férias? Aê! Mas que dia? As pessoas eram simples, né? As férias. Esse ano vai ter um mês. E provavelmente na metade do mês que vem. Daqui uns 10, 15 dias. Uns 10, 15 dias. Professor, Tá? não Vamos vai ter lá. um mês. Letra B. Qual que é o perímetro do terreno, gente? O perímetro é a soma de todos os lados, né? Então, 320 metros quadrados. Eu acho que é isso. quantos? 320 metros quadrados. Exatamente. Se eu não me engano. Muito bem, você fez aí, né?
Eu tinha feito já, professor. Muito bem, 320 metros quadrados. Tá? 320 metros quadrados. Você fez rapidinho? Não, professor, tinha isso desde ontem. Ah, Não. Professor, não fica- essa aí você tinha feito ontem. É, mas fica rapidão, né? Que era 20, Hum, era 100 mais 100, que é 20, é 200, 60 mais 60, que é 120. Aí uhum, somei os dois juntos, 120. exatamente. É fácil. Assim, né? 100 com 100, 200, 60 com 60, 120, 120 com 200, 320, exatamente. Isso aí vocês já pegaram bem na questão do perímetro, a área, eu acho que deu para memorizar melhor. Posso apagar, Pietra? Pera, professor, eu tô no 320 ainda. Você tá vendo as fotos do BTS, hein? Não, tô não. Então vamos lá. Ai, Número ai. 8. A imagem a seguir, Ai, meu segue Deus, aí. começou a escutar som. Ó, a imagem a seguir foi Agora. produzida na escala de 1 para 20. Qual que é o comprimento real do carro? Então, gente, ó, 1 para 20 significa que cada 1 centímetro, né, equivale a 20. Qual que é o tamanho do comprimento do carro aí na imagem? 22 22. centímetros. E agora, como que eu calculo isso aí, Ana? Como que eu vou calcular o tamanho real desse carro? 22 vezes 20. Isso aí, 22 vezes 20. Você fez? Qual o resultado que deu? 440. Isso aí, 440 centímetros. Aí eu tenho que converter para metros, né? Hã? Daí quantos metros que ficou? 4 metros e 40 centímetros. Isso aí, 4 metros e 40 centímetros. Ou seja, o carro possui 4 metros e 40 centímetros, né? Eu fiz dividido, por isso deu outro resultado. Você dividiu, né? Não, tem que ser multiplicação, tá, Pedro? Quando é escala, eu multiplico. Então, assim, ali embaixo, ó, a imagem tem 22 centímetros. Cada centímetro equivale a 20. Então, eu vou multiplicar. 22 vezes 20, 440, né? 440 dividido para 100, que é a metragem, eu vou ter 4,40 metros, tá? Beleza? Professor, não fica pausando muito não, porque senão não vai dar tempo não. Não, fica de boa. Então, bora. Número 9, para fechar aí. 327. Em uma sala de aula, é a última. Em uma sala de aula, propõe o seguinte desafio utilizado, a professora fez. O conceito de razão. A razão entre as idades de Sofia e Gabriela, 8 anos atrás, era de 7/12. Atualmente, a razão entre elas é de 3/4. Qual a idade da menina mais velha entre as duas? Tá? Vamos lá. Fazer o seguinte. Eu vou utilizar incógnitas aqui para mim descobrir. Vou ter que montar uma equação. Beleza? Então lá. Eu tenho 7/12. E eu tenho também 3/4. É as duas frações que eu tenho aí no meu exercício. Tá? Logo, então, eu vou usar esses dados aí. Tá bom? Então, ó. Para mim descobrir isso, eu vou fazer uma conta danada, complexa. Beleza? Diante disso, vou só montar aqui, ó.
E depois faz o quê, professor? Quando ele fica off assim é porque ele tá falando com a Vilma, eu acho. Isso. Ah, tá. E professor, é um Y? Oi? É um Y depois do 3/4? Isso. É só isso, professor? Tem mais coisa pra escrever? Não entendi. É só isso aí? Só isso. Que terminou? Quem terminou vai esperar que nós vamos começar aqui o, o próximo capítulo. Ah, prof. Bacana, né? Podia ser de boa, terminou uma semana aí. Terminou uma semana, tem que ter É a última aula Ô, da semana. Amanda, para. Posso apagar? Professor, mas não terminou o Não. capítulo ainda não, falta muito. Oi? Falta muito ainda pra terminar o capítulo. Isso na outra Não, aula. mas eu não tô falando que não vou terminar. Eu só vou explicar agora, só. Só vou explicar e Ô, deixar. professor, eu não entendi essa equação aí, não. Oi? Eu não entendi. Não, então, eu vou explicar agora, eu vou explicar o capítulo agora e vou deixar as tarefas aí. Tenha dó, professor, da gente. É por isso que eu tô tendo dó, ué. É para fechar. Eu vou só fechar o capítulo e deixar as tarefas. Daí eu já libero vocês. Acabou, professor? Até porque vai ter mais perguntas, assim, de textos, né? E tal. Beleza? E aí, prefiro conta. Então vamos lá. Proporção. Só fechar a proporção aí eu finalizo. Oxe, a Pietra foi embora. Vamos lá. Proporção. Para iniciarmos estudos sobre o conceito de proporção, analise o exemplo a seguir. Então, ó, Camila trabalha 180 horas por mês e recebe um salário de 2.160. Por sua vez, Vinícius ganha por dia, a cada 8 horas trabalhada, ele recebe R$ 96. Ao fazer a razão entre o valor recebido por cada um deles e as horas trabalhadas, nós temos, ó, Camila, ela recebe R$ 2.160 por mês, tá? E ela trabalha 180 horas por mês. Beleza? Isso dá um valor de 12. Vinícius, ele já trabalha recebendo R$ 96 por 8 horas trabalhadas, que também dá o valor de 12. Ou seja, na próxima página lá, as razões entre os salários e o tempo de trabalho dos dois são iguais, que é igual a 12. Ou dizemos que o salário da Camila e do Vinícius, em função do tempo trabalhado, são proporcionais. Os ambos recebem R$ 12 a cada hora em que eles trabalham, tá? Ou seja, existe uma igualdade entre essas razões. Recebe o nome de proporção, tá bom? Então, ó, os termos de uma proporção são denominados extremos e meios, e 4 números não nulos, A, B, C e D, formam nessa ordem a proporção quando A para B e C para D, né? Ou lês, A está para B, assim como C está para D. Então, ó,
Dada essa proporção, nós temos os seguintes exemplos, ó. Os números 5, 8, 20 e 32, tá? Eu tenho 5 sobre 8 e eu tenho o 20 sobre o 32. Nessa ordem, forma-se uma proporção, né? Onde 5, né, eu multiplico por 32 e 8 eu multiplico por 20. 5 multiplicado por 32 é 160 e 20 multiplicado por 8 é 160. Eu multiplico cruzado, tá? Já os números 6, 12, 20 e 30 também formam uma proporção, né? Quer dizer, perdão, não formam uma proporção, porque 6 sobre 12 e 20 sobre 30, eles são diferentes, tá? Onde 6 vezes 30 é 180 e 20 vezes 12 é 240. Então, agora, vocês vão fazer a atividade da 1 da 328 até a 331. Então, 328 até a 331. Ah, professor. Tá bom? Vamos lá. Diminui um pouco, professor, até a 30, tá bom? Não, você tem um final de semana inteiro. Então, vamos lá, fazer junto aí, ó. Ó, vou fazer só um aí para dar um primeiro exemplo para vocês. Então, eu tenho, ó, indique quais razões abaixo formam uma proporção. Então, eu tenho na letra A, ó, 5 sobre 15 é igual a 15 sobre 45. Como que eu calculo isso aí? Como que eu vou saber se é uma proporção ou não? O que vocês acham? E aí? Eu acho proporção, porque tudo é dividido por 5. Hã? 5 é dividido. Eu acho que é uma proporção. Para mim saber que é uma proporção, eu preciso multiplicar. Lembra? Eu preciso multiplicar cruzado, ó. Eu multiplico 5 vezes 45 e 15 vezes 15. Daí eu preciso saber se os resultados vão dar iguais. Façam aí, vê se dá igual. Multiplicação, né? É quase ao É vezes. Ah, tá. Obrigada. E aí? Vocês estão fazendo, né? Eu vou esperar. Professor, Hum. eu não entendi o que é proporção. Eles não são compatíveis, professor. Oi? Eles não são compatíveis. Gente, ó. Eu tenho... Professor, eles são compatíveis sim, são compatíveis sim. São compatíveis, sim. Isso aí. Dá 225. Isso aí, gente, ó. Vamos lá, vou explicar de novo, até porque a Pietro perguntou aí, ó. Presta atenção. Eu tenho 5 sobre 15, Pietro, na letra A, é igual a 15 por 45. Está vendo? Ó, eu tenho 5 sobre 15 é igual a 15,45. Igual a 15 sobre 45. Eu preciso saber se eles são proporcionais, ou seja, se eles vão dar resultados iguais nas multiplicações que eu vou realizar. Eu preciso multiplicar o quê? Cruzado, ó. Quando eu falo cruzado, é porque eu multiplico assim, ó. 5 vezes 45, que é o de cima, esse por esse, e esse por esse, 15 vezes 15, ó. Então, eu multiplico em forma de X, cruzado, tá? O de cima pelo de baixo, esse vezes esse, e esse vezes esse, tá bom? Então, vai ficar, ó. Deixa eu voltar. 5 vezes 45 e 15 vezes 15.
e 15 vezes 15. Qual que é o resultado aí? O Luiz fez, ó. Qual que é o resultado, Luiz? 225. 225, 5 vezes 45 é 225, e 15 vezes 15 também é 225. Ou seja, eles são proporcionais, ou seja, eles formam uma proporção. Então, a letra A é uma razão que forma uma proporção, então ela está correta. Daí eu vou fazer isso com a letra B, com a letra C, com a letra D, entendeu? Assim por diante. Entendeu, Pietra? Sim. Beleza? Então vamos lá, mãos a obras, tá? 328 até a 331. E até a aula que vem. Abraços. Abraço, professor. Tchau. Até a próxima. Tchau. Tchau. Agora vocês podem ir pro Free Fire.